é aquela também decisão em que o juiz reconhece que não existem condições do processo seguir adiante, portanto, não tem condições de seguir para a segunda fase do plenário, e ele reconhece que ou não há prova da existência do crime, ou não existem indícios suficientes de autoria. Na prática, eu digo aos colegas, na prática, quando se dá a impronúncia, 95% dos casos é por falta de indícios suficientes de autoria, tá? Então, normalmente os colegas vão ver lá, nós temos a prova da materialidade, nós temos lá a prova de que ocorreu uma morte violenta, normalmente é isso que se dá, né? Você vai ter lá o exame necroscópico dando conta da morte da vítima, uma morte violenta, mas numa boa parte das vezes, durante a instrução criminal, perante aquele juiz monocrático, nós não conseguimos indícios suficientes de autoria ou de participação. Então, muitas vezes não resta ao juiz outra alternativa senão impronunciar o acusado, né? Impronunciar não é absolver. Impronunciar é dizer. É importante que vocês coloquem isto, né? Impronunciar significa dizer que o processo não tem, significa dizer que o processo não tem, vírgula, naquele momento, vírgula, condições de prosseguir. Significa dizer que o processo, vírgula, naquele momento, vírgula, não tem condições de prosseguir. E você tem que deixar claro, não se trata de absolvição. Bom dia aí a Gabriela, não é? Está entrando aí conosco. Lembrando que a impronúncia não é uma absolvição. E também lembrando ao colega, surgindo provas novas, o processo pode ser restaurado. Surgindo provas novas, o processo pode ser restaurado. Ok? Evidente que ele pode ser restaurado desde que não tenha ocorrido a extinção da punibilidade pela prescrição. Desde que não tenha ocorrido a prescrição, não é? A gente pede a impronúncia, aquilo é como se fosse, vai para o arquivo, pode ser restaurado, desde que não tenha ocorrido o prazo prescricional. Pois bem, então, nós paramos nesta decisão. Agora nós vamos na terceira decisão. Terceira decisão possível do juiz da vara do júri. Terceira decisão possível do juiz da vara do júri. A terceira decisão é a decisão de desclassificação. A terceira decisão, portanto, é a desclassificação. E essa desclassificação, ela, apenas para você colocar no teu caderno, ela é prevista no artigo 419 do Código de Processo Penal. 419, Código de Processo Penal. Desclassificação. Bom, ok, mas quando é que este juiz monocrático, esse juiz que faz o juiz da avaliação, da admissibilidade, quando é que ele vai proferir essa decisão de desclassificação? Então, observe, quando nós falamos em desclassificar, significa dizer, aquele juiz da vara do júri, ele vai encaminhar os autos para o juízo singular. Por quê? Porque ele está verificando
Número 1, que houve um crime. Número 2, que existem indícios suficientes de autoria. Eu já vou colocar isso no caderno. E número 3, ele já tem elementos ali suficientes e seguros de que não se trata de um crime doloso contra a vida. Então eu queria que nós fôssemos o caderno e colocássemos o seguinte, né? Desclassificação é uma decisão. É uma decisão em que o juiz da vara do júri, é uma decisão em que o juiz da vara do júri, decisão do juiz da vara do júri, que reconhece, então ele vai escrever ali, que reconhece a existência de crime. A existência de crime. E ele vai escrever isto no papel. Observa a ocorrência de crime. Existência de crime, vírgula, indícios de autoria ou participação, indícios de autoria ou participação, vírgula, e fundamentará que não se trata de crime doloso contra a vida. E fundamentará que não se trata de crime doloso contra a vida. É como se ele dissesse, de uma maneira mais simplista, isto aqui não é do júri. É como se ele dissesse de maneira mais simplista, isto aqui não é do júri. Depois de feita todas as avaliações, durante a audiência, ouvindo testemunhas, eu estou seguro de que isto aqui não é crime doloso contra a vida. E ele termina, evidentemente, se ele chega a essa conclusão, ele termina de que maneira? Remetam-se os autos ao juízo singular. Remetam-se os autos ao juízo singular. Remetam-se os autos ao juízo singular. Então, ele está entendendo que não se trata de processo afeto ao júri. Ele entende que não se trata de processo afeto ao júri. Pois bem, o que é que eu queria que vocês colocassem aí? Embaixo, vamos colocar OBS1. OBS1. Por que nós vamos colocar OBS1? Antes de você colocar no papel, entenda o seguinte. Se o juiz vai dizer que teve um crime, mas esse crime não é doloso contra a vida, ele deve dizer qual é o crime que ele está enxergando? Resposta, não. Ele não tem que dizer qual é o crime. O que ele tem que dizer é que aquele fato não se enquadra um crime doloso contra a vida. Ele não tem que dizer, ele não tem que fundamentar, ele não tem que apresentar razões dizendo qual é o crime que ele está vislumbrando. Isso ele não pode fazer. Levi, por que ele não pode dizer qual é o crime que está eventualmente ali que ele está enxergando? Porque muito provavelmente não será ele, o juiz, que vai julgar aquele fato. Então,
como o processo vai para o juízo singular, não tenha dúvida nenhuma que ele não deve dizer qual é o crime que ele está enxergando, porque dessa maneira ele até de uma certa maneira constrange o juízo singular. Ele só tem que dizer, olha, olhando todos os elementos, não se trata de crime doloso contra a vida. E se você perguntasse para ele, mas juiz, que crime é? Não posso falar, porque isto cabe ao juízo singular avaliar. Então, observação 1, o juiz não deve dizer qual o crime que teria ocorrido. Não pode dizer. Observação número 2. Todas as provas devem indicar nesse sentido. Todas as provas devem indicar nesse sentido. Todas as provas. E número 3, observação 3. Havendo qualquer controvérsia do fato, havendo qualquer controvérsia do fato, talvez você me pergunte, mas o que é isso, controvérsia do fato? Vírgula. Se é crime doloso contra a vida ou não, vírgula, se é crime doloso contra a vida ou não, vírgula. Então, se houver controvérsia, né, pode ser que sim, pode ser que não, as provas nos dizem que pode ser que sim, pode ser que não. Os colegas vão ver doravante, quando saírem aí, né? Nós vamos sair do 5º ano, se Deus quiser, ilesos aí para um 2021, para a gente poder voar bastante. Os colegas vão ver que todo o processo, aliás, seja civil, criminal, muitas vezes você fica ali com 2 versões, você fica com 3 versões, não é? Essa é a realidade. Você vai ficar com 2, 3 versões, muitas vezes você fica ali. Mas será que é isso ou aquilo? Se isto acontecer no júri, nesse momento, né, o juiz deve pronunciar. O juiz deve pronunciar e caberá ao conselho de sentença decidir. E caberá ao conselho de sentença decidir. Apenas para a gente refletir sobre isso, eu não me lembro agora o ano que foi, talvez alguns colegas aí mais novos só tenham ouvido falar, mas em Brasília nós tivemos um crime ocorrido no Dia do Índio, onde pessoas da classe média passaram por um ponto de ônibus e numa marquise estava deitada uma pessoa dormindo que, por coincidência, era um índio. Eles jogaram combustível por cima do índio, eles tinham um galão, não utilizaram todo o combustível que estava dentro do galão, mas jogaram em cima lá daquela pessoa dormindo e riscaram fósforo.
E evidente, a pessoa pegou fogo ali, ela estava envolta a uma manta acrílica e acabou, evidentemente, sofrendo queimaduras gravíssimas e veio a óbito. Então, vamos parar para analisar tecnicamente esse fato. Jogar combustível no corpo de uma pessoa, eu tenho um galão, vamos colocar lá um galão de meio litro de combustível, jogo 250 ml em cima do corpo da pessoa e risco fósforo. Esse comportamento meu se adequa a que crime? Então vejam, dizia a promotora na ocasião, se trata de um crime de dolo, homicídio doloso, com dolo eventual. Ela já denunciou aqueles réus nessa condição. Ou seja, se eles não queriam matar uma pessoa, jogando combustível e riscando fósforo, eles assumiram conscientemente o risco de produzir o evento morte. Era a posição do Ministério Público em relação a esse fato. A defesa, segundo o entendimento da defesa, ela produziu provas ali suficientes e realmente eles não negavam a autoria, diziam que realmente aqueles réus tinham que ser punidos, mas jamais passou na cabeça daqueles réus o evento morte. Evidentemente, todos eram primários. Na verdade, dizia a defesa, houve crime? Houve. Não tem dúvida nenhuma, e eles devem ser punidos. Mas quando eles riscam o fósforo naquele corpo com parte de gasolina ali, o que eles estão querendo? Na verdade, o dolo deles era de lesionar, causar uma lesão e perderam o controle da situação e por culpa veio a morte. Então a defesa sustentava a lesão corporal seguida de morte. Então eu queria que vocês observassem. Eu tenho duas teses, né? Duas teses, cujas provas que foram produzidas, de uma certa forma, amparam. As provas amparam a tese da promotora, era uma promotora na ocasião, e as provas, de uma certa forma, também, vamos dizer, dão suporte ao que a defesa sustentou. Vamos tirar a grosseirice do caso, não é? Vamos tirar o aspecto... eu estou fazendo uma avaliação aqui com os colegas, com vocês, uma avaliação que é técnica, né? A gente precisa sempre tomar muito cuidado com a área criminal, porque senão a gente mistura o promotor com o crime, o advogado com o crime. O nosso trabalho no direito é um trabalho técnico, né? Quer dizer, e ele é técnico. Quando eu digo técnico, não significa que você não tenha que sentir aquela situação. Óbvio que você vai sentir. Mas tanto ele tem que ser técnico, que você não pode ter nenhuma relação com aquelas partes, né? Quer dizer, você não tem condições de trabalhar num processo se eventualmente um parente seu for a vítima do crime. Não tem condições, né? O marido não pode trabalhar com a mulher no processo, o cônjuge, enfim, tem uma série de situações, e é por isso que entra aí o trabalho técnico. É evidente que vocês vão dizer para mim, mas a população não entende assim. É verdade, a população não entende assim. Mas vai fazer o quê, gente? Né? Num país tão pobre como o nosso, pobre de cultura, as pessoas realmente não compreendem. Mas isso não é um problema nosso, infelizmente. O que a gente vai ter que fazer é trabalhar normalmente, não é? Né? Vocês vão ser muitas vezes questionados. Como é que você pode trabalhar para determinada pessoa? Ora, mas eu trabalho, né? Como é que vocês podem trabalhar para essas pessoas que roubaram os cofres públicos? Tem gente já roubando na compra de respiradores. É da vida isso, infelizmente.
E a gente tem que trabalhar, o outro tem que ser defendido, e tem pessoas que vivem disso, como tem gente que vive do mercado financeiro, é da vida. Mas vocês vão ver que para o direito, isto é mais rotulado, né? Isso é mais complicado. Mas voltando ao nosso exemplo, eu tenho suporte de prova que sustente a tese da acusação, e eu tenho prova que dê uma certa sustentação para a tese da defesa. Eu tenho aqui homicídio doloso no dolo eventual, e eu tenho a defesa sustentando lesão corporal seguida de morte. Então, se eu tenho, gente, elementos para os dois lados, não sei se vocês concordam comigo, no mínimo eu tenho aqui uma controvérsia. É um ou será que é o outro? Um ou o outro? Quando o juiz togado, esse juiz monocrático, chegar a esse entendimento, a esse tipo de compreensão, é um ou outro, significa que tem uma controvérsia. Não está suficientemente demonstrado nem de um lado nem de outro. Neste caso, ele não pode colocar a mão na colmeia. Ele não pode colocar a mão no vespeiro. Então ele diz assim, ó, tem prova para cá, tem prova para lá. Eu não sou o juiz natural para decidir. Então eu pronuncio e cabe aos jurados, portanto, decidirem qual é a tese cabível. Neste caso que nós estamos conversando, os réus acabaram sendo levados a júri, né, e foram condenados pelos juízes naturais, que são jurados, pela prática de crime de homicídio doloso na modalidade do dolo eventual. O final do processo se deu assim, né? O que eu quero dizer a vocês, a gente vai lembrar sempre, não é? Juiz monocrático da vara do júri não põe a mão no vespeiro. Não põe a mão em prova controvertida. Tudo que tem controvérsia, manda para o júri e o conselho de sentença, que é o juiz natural, vai decidir sobre isso. Desclassificação. Levi, mas e se eventualmente o Ministério Público, se eventualmente o assistente de acusação, se não estão satisfeitos com a desclassificação? Então você vai colocar para mim uma observação de número 3, vocês já devem ter visto isso com o professor Newton, acredito eu, observação 3, cabe recurso em sentido estrito. Cabe recurso em sentido estrito. Artigo 581, artigo 581, no seu inciso 2. Cabe recurso em sentido estrito, artigo 581, inciso 2. É importante, então, evidente, se as partes não estão satisfeitas, entram com recurso em sentido estrito, né? É assim, quando você não é juiz, né? Você sempre requer e recorre. Parte sempre trabalha sob 2 R's. Requer, recorre, né? Requer, não deu, recorre. Não adianta brigar com o juiz, não resolve nada, até porque ele não vai mudar a decisão dele, né? Não adianta, enfim, né? De qualquer maneira, funciona assim. Não está satisfeito com a desclassificação, entra com o RESE 581, inciso, portanto, 2 do Código de Processo Penal. Ponto. Perfeito até aqui? Tudo bem aí? Ana e os colegas, me deem uma sinalização. Robson, ok. Então, da desclassificação está perfeito, tudo bem? Certo, então, entenderam adequadamente, está tudo bem, joia, legal. Então, agora, gente, nós vamos à última possibilidade deste juiz da vara do júri, né? Última possibilidade deste juiz da vara do júri. Então, vamos lá.
quarta decisão possível e a última que é possível. Aliás, desculpem, cuidado, né? Quando a gente falar quarta decisão, coloque esse decisão entre aspas, porque agora o que o juiz vai proferir não é uma decisão, é uma sentença, né? Mas podem colocar quarta, aspas, decisão, fecha aspas, do juiz monocrático do júri. Quarta decisão. E esta quarta decisão, nós vamos colocar como é o nome dela. Então, agora, cuidado. Sentença de absolvição sumária. Agora, gente, olha só, o juiz da vara do júri pode proferir uma sentença de absolvição sumária. Ele, juiz, né, vai sentenciar, julgar a pretensão punitiva, ele vai julgar a pretensão punitiva e absolver o réu. Ele vai absolver o réu. Então, é um juiz monocrático do júri absolvendo o réu. É o juiz da vara do júri absolvendo o réu. Ele vai julgar improcedente a pretensão punitiva apresentada pelo Ministério Público. Ele vai julgar improcedente a pretensão punitiva apresentada pelo Ministério Público. Mas talvez, obviamente, o colega vai me perguntar, Levi, mas espera um pouquinho, mas não cabe ao júri decidir isso? Não cabe ao conselho de sentença decidir isto? Então eu deixo claro ao colega, né? A lei permite que, se já estão presentes todos os elementos, todas as provas levam a indicar que o réu deva ser absolvido, por que levá-lo para julgamento em plenário? Então, a lei permite que o juiz, nesta avaliação, se todos os elementos, repito, se todos os elementos indicarem para absolvição sumária, o juiz deve absolver sumariamente. Mas é importante, todos os elementos devem indicar para a absolvição sumária. Todos. Todos. E aqui vale aquela mesma colocação que eu fiz na desclassificação. Se o juiz, neste momento, observar pela prova uma certa controvérsia, ele não pode absolver. Houve controvérsia, manda para o júri e o plenário resolve. Aqui vale a mesma regra para a mesma regra que eu te falei lá na desclassificação. Havendo controvérsia, o juiz não coloca a mão no vespeiro. E eu vou dar aqui um exemplo ao colega, exemplo que eu mesmo peguei em vários processos,
quando ainda me encontrava trabalhando no tribunal do júri. E vou dar um exemplo que, claro, é mais para você até, porque é um exemplo muito significativo. Os colegas sabem que policiais militares, polícia militar, eventualmente, se cometer um crime doloso contra a vida e a vítima for um civil, 125, parágrafo 4º da nossa Constituição Federal, esse policial militar é julgado no júri. Portanto, a investigação que é feita, ela vai nas mãos de um promotor de justiça do júri. No caso, vinha para as minhas mãos. Eu, muitas vezes, entendia, uma boa maioria das vezes, por requerer o arquivamento. Mas agora eu vou utilizar um caso bem emblemático para você entender essa questão da controvérsia. Imaginemos que eu tenha oferecido uma denúncia, e muitas ofereci, contra um determinado policial militar, pela prática do crime de homicídio doloso, figurando como vítima, por exemplo, um assaltante de automóvel, de carro. Levi, como é que foi o fato? A polícia militar acionada pelo Copom, pelo rádio, foi atender uma ocorrência de roubo a veículo. Chegando ao local, a vítima disse que tinha acabado de ser assaltada e indicou para onde o autor do roubo teria saído com o carro. A viatura sai, evidentemente, na captura do autor do roubo, e o final dessa ocorrência o autor do roubo aparece morto. Os policiais todos vivos, e aí vem o fato. Qual é o fato? Então, o Levi, promotor, denunciou o policial militar X pela prática de homicídio doloso contra a vida, pois, mediante disparos de arma de fogo, teria matado fulano de tal, que é o autor do roubo. E eu conto lá a história, que houve uma perseguição, etc, etc, e que a vítima morreu. Tudo bem? Legal. Nós vamos produzir toda uma prova ali perante o juiz da vara do júri, e quando o policial ele é interrogado, ele diz, olha, estávamos em patrulhamento, fomos acionados pelo rádio, saímos em perseguição de um autor de crime de roubo de veículos, trocamos tiros com ele e ele morreu. E o juiz pergunta, sim, ele atirou nos senhores? Atirou. Inclusive, olha aqui a viatura. E feita a perícia na viatura, tem 2 disparos na lataria da viatura. Estou dando um exemplo muito até infantil para a gente entender melhor. Tudo bem? Então ele diz, olha, tanto teve troca de tiros que a viatura foi alvejada. O carro que ele se encontrava também foi alvejado. Tudo bem. Então, você percebe que ele foi morto com uma arma na mão, feito uma perícia na arma, tinha pólvora ou sinais de pólvora na mão do autor do roubo, indicando que provavelmente ele tinha mesmo atirado. Então, tudo caminha, né, para que este policial seja absolvido pelo exercício regular de um direito, ou pela legítima defesa, ou pelo estrito cumprimento do dever legal, né? Então, em condições normais, isto aí iria, obviamente, para uma sentença de absolvição sumária. Ocorre que, e cuidado então os colegas, quando eu olho o exame necroscópico da morte do autor do roubo, eu observo que a vítima faleceu em decorrência de ferimentos produzidos por projéteis de arma de fogo que,
entraram aqui por trás do pescoço e tiro a curta distância. O que é isto? Não sei, eu não estava lá. Mas uma coisa eu digo, uma coisa eu posso afirmar. Esta vítima não morreu em confronto. Este autor do roubo não morreu dando tiro na polícia. Esse autor do roubo, me parece, pela prova técnica, que num determinado momento foi executado. Tiro a curta distância na nuca, 2 tiros na parte de trás. Então, o que o juiz pode fazer neste caso? Já pode Levi absolver sumariamente? Ora, nós temos aí uma prova controvertida. O policial diz que foi em estrito cumprimento do dever legal, etc, etc. A prova técnica diz em sentido contrário. Então, o juiz não pode colocar a mão no vespeiro. Ele deve pronunciar e, portanto, o júri resolve se é hipótese de condenação ou não. Mas cabe ao juiz, neste caso, pronunciar o réu e encaminhá-lo ao plenário do júri. Lá no plenário, o jurado resolve. Tá certo? Por isso que eu pedi para você colocar no teu caderno. Havendo a mínima controvérsia fática, havendo a mínima controvérsia fática decorrente da prova, havendo a mínima controvérsia fática decorrente da prova, vírgula, o juiz deve pronunciar. Lava as mãos. Eu não vou botar a mão nesse vespeiro. Os jurados lá que resolvam. Se o jurado lá achar, é bandido, tem que morrer mesmo, o jurado que decida. Ele é o juiz natural. Promotor que recorra, mas isso é coisa para frente, não é para agora. O importante é você ficar consignado para você que o juiz não pode, neste momento, colocar a mão no vespeiro, colocar a mão na colmeia. Tudo bem? Tá certo? Joia? Bom, eu queria que você então colocasse no caderno o seguinte: quando um juiz pode absolver sumariamente um réu? Quando um juiz pode absolver sumariamente um réu? Interrogação. Olha agora o que eu vou colocar e pedir para você sublinhar. Quando houver provas inequívocas, vírgula, eu vou usar um termo que vocês vão olhar muito isso em decisões, em sentenças. Inequívoca, vírgula, inconteste. Inconteste. Ou seja, incontestável, vírgula, de 2 pontos. Primeira hipótese. O réu. Agora, muito cuidado. Eu vou pedir para você colocar com letra maiúscula esta palavra. O réu, né? Provou. O réu provou.
a inexistência, o réu provou a inexistência do fato. Coloca um tracinho. Provou que o fato pelo qual foi acusado provou que o fato pelo qual foi acusado não existiu. Ele prova, sem dúvida, de maneira inequívoca, de maneira inconteste, que o fato pelo qual ele foi acusado não existiu. Você me pergunte, é comum isso na prática? Não, não é comum, mas pode ter e já teve. Mas não é uma absolvição sumária comum no nosso dia a dia. Provou que o fato nunca existiu. É mais ou menos como se eu dissesse ao colega, vamos pegar aqui um exemplo bem esdrúxulo, também só para ter a ideia. O goleiro Bruno foi acusado de ter matado Elisa Matsunaga. Imaginemos se, durante a instrução, ele consegue provas inequívocas, inconteste, que ela está vivendo lá na Grécia, com um empresário grego. Temos filmagem, temos provas inequívocas, documentais, de que ela acabou, depois do fato, indo para a Grécia, casou-se com um empresário grego e mora lá. Se ele prova, mas aí é que tá, tem que provar isso de maneira inconteste. Se ele prova que ela está na Grécia, casou com um grego, mora lá, etc, etc, evidente que é um exemplo esdrúxulo só para você entender, ele acaba de provar para o juiz que aquele homicídio do qual ele foi acusado de ter matado Elisa Samúdio nunca existiu, porque ela está viva. É só para dar o exemplo ao colega. Segunda hipótese de absolvição sumária. Segunda hipótese. O réu provou que não foi o autor nem partícipe do crime. O réu provou que não foi autor nem partícipe do crime. O réu provou que não foi o autor nem partícipe do crime. Por favor, a palavra provou tem que ganhar destaque. Provou. Deem uma olhada. O João é acusado da prática do crime de homicídio em relação a Joana. A denúncia foi apresentada, etc, etc. Ele é acusado de ter matado mediante disparo de arma de fogo. Aí vem o João e
apresenta uma passagem aérea verdadeira, um voo São Paulo, Manaus, no dia do crime, com horário, cuidado, bem anterior ao homicídio. Número 2. João prova que embarcou no avião. 3. João prova que não estava no local do crime quando o crime ocorreu. Número 4. João prova que quando o crime ocorreu, ele já estava hospedado num hotel no Amazonas. Aliás, agora não é um bom momento para ir para Manaus, mas eu estou dando um exemplo, não foi muito feliz, em razão da pandemia, mas só para a gente lembrar. Mas ele prova que no momento do crime, ele estava hospedado em Manaus. Tem a ficha de entrada, tem a moça que tirou a xerox do documento dele, ou seja, ele prova que não é o autor. Aqui não se discute se houve crime. Crime houve. Aqui não se discute se o crime ocorreu. Ele ocorreu. A Joana morreu. Mas o réu prova que ele não é o autor do crime. Provou. E quando a gente falar a palavra provar, provou o quê? De forma inequívoca. Provou de forma inconteste. Tá certo? Terceira hipótese de absolvição sumária. O réu provou que o fato é atípico. O réu provou que o fato é atípico. Provou. Provou que o fato é atípico. Então eu digo ao colega, vocês imaginem aquela hipótese de uma pessoa que foi induzida a se suicidar. O suposto autor do crime é aquele que induz, instiga, auxilia ao suicídio. É o 122 do Código Penal. A pessoa perdeu o emprego, terminou o noivado, perdeu a mãe porque morreu, o pai morreu logo em seguida, perdeu o irmão atropelado, enfim, a vida da pessoa virou de cabeça para baixo e ela está com tendência suicida. Você vai lá e induz, você vai lá e instiga, você vai lá, auxilia, você vai lá, dá um livro de suicida para ela. Ou seja, você está empurrando ela para o buraco. Induzida por você, ela pula a janela do segundo andar, cai com o objetivo de se matar, cai num toldo, não morre, mas sofre lesões corporais de natureza leve. Vai na polícia e diz ao delegado: ó, ele me induziu a praticar suicídio, minha vida estava muito ruim, ele, enfim, me induziu. Eu pulei o segundo andar, caí no toldo, ó, me machuquei todo aqui. Faz a perícia, lesão corporal de natureza leve. O promotor denuncia pela tentativa de induzimento, instigação e auxílio ao suicídio. Tentativa porque a vítima não morreu. Quando chega lá no final da instrução, por exemplo,
O réu diz assim: houve tentativa de induzimento, instigação, o auxílio ao suicídio, conforme a vítima está relatando? E o réu diz o seguinte: olha, e houve o fato, ela pulou, etc, etc, ninguém tem dúvida nenhuma. Que houve o fato, ninguém tem dúvida nenhuma. Mas, seu juiz, no artigo 122, somente se pune a tentativa se a vítima sofreu ao menos lesão corporal de natureza grave. E aqui, o laudo de folhas tais, ela sofreu lesão corporal de natureza leve. Este fato ocorreu, mas é um fato o quê? Atípico. Toda vez que o réu provar que o fato é atípico, é hipótese de absolvição sumária. Portanto, terceira hipótese. O réu provou a atipicidade da conduta. Quarta hipótese e penúltima hipótese. Quarta hipótese e penúltima hipótese. O réu provou, você está vendo? Tudo tem a palavra provou. O réu provou que agiu amparado por uma causa excludente de ilicitude. O réu agiu amparado por uma causa excludente de ilicitude. Abre parênteses. Legítima defesa. Estado de necessidade. Estrito cumprimento do dever legal. E exercício regular de um direito. E exercício regular de um direito. Procurando um livro para mostrar para vocês, mas enfim. Vocês viram aí, esta quarta é uma sentença de absolvição sumária. Portanto, o réu, ele provou que ele agiu ou em legítima defesa, ou em estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, ou no exercício regular de um direito. Quarta hipótese. Você já sabe, né? Tem que provar de maneira inequívoca e inconteste. Legal? Quinta e última hipótese. Quinta e última hipótese. O réu agiu amparado por uma causa excludente de culpabilidade. O réu agiu amparado por uma causa excludente de culpabilidade. Excludente da culpabilidade. Gente,
Dentro do Código Penal, eu tenho causas que excluem o crime e eu tenho outras causas que não excluem o crime, mas isentam o réu de pena. Discriminante putativa, não é? A chamada doença mental. Nós temos várias causas no Código que, embora não excluam o crime, isentam o réu de pena. Então, se eventualmente o réu provar que agiu amparado por uma excludente, uma excludente de culpabilidade, uma causa, portanto, que isenta o réu de pena, o juiz, neste momento, também pode absolver